Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. Como na próxima semana celebraremos o Dia dos Namorados, no episódio de hoje eu quero falar um pouco sobre essa data especial e também sobre o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Acho que é assim que fala. Esse livro ele me ajudou muito a compreender melhor não só os relacionamentos amorosos, mas também as amizades, a relação com a minha família e até mesmo comigo mesma. Afinal, o amor é algo que a gente sente, mas nem sempre expressa do jeito que o outro espera ou precisa. E antes de mais nada, você sabia que o Dia dos Namorados tem raízes bem antigas? A origem exata é um pouco nebulosa, mas uma das lendas mais famosas é relacionada à Roma Antiga, no século III. Naquela época, o imperador Cláudio II decidiu proibir os casamentos, porque ele acreditava que homens solteiros seriam melhores soldados, já que não teriam laços nenhum com uma família. Mesmo assim, um padre chamado Valentim acreditava que o casamento fazia parte dos planos divinos e continuou a realizar cerimônias de forma escondida. Quando ele foi descoberto, ele foi preso e posteriormente condenado à morte. Dizem que enquanto ele estava preso, ele se apaixonou por uma jovem e passou a escrever cartas para ela, assinando do seu Valentim. E é por isso que uma das tradições desse dia é enviar cartões à pessoa amada. No século V, o Papa Gelásio reconheceu Valentim como um santo e instituiu o Dia do Santo Valentim, de São Valentim. Foi assim que ele se tornou um dos maiores símbolos do amor. Um outro detalhe curioso é que em fevereiro, nessa mesma época que se homenageia o São Valentim, acontecia em Roma a festa pagã chamada Lupercalia. Era um festival que celebrava a fertilidade e a transição da primavera, com homenagens a deuses mitológicos e rituais que incluíam até mesmo práticas sexuais. Quando o cristianismo ele se tornou uma religião oficial, a igreja transformou essa festa em uma celebração ligada ao amor e essa união entre os casais, conectando ao dia de São Valentim. Já aqui no Brasil, o Dia dos Namorados ele é celebrado no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. A tradição ela começou em 1949, depois de uma campanha publicitária criada por João Dória, diretor da agência de Stanford Propaganda, para uma loja chamada Creeper, que sofria com as suas vendas baixas sempre no mês de junho. Um dos slogans dessa campanha era "Não só de beijo vive o amor". E o dia 12 ele foi escolhido justamente por ser na véspera, de Santo Antônio, conhecido por ajudar os casais a encontrar o amor. Nos anos seguintes, outras empresas passaram também a investir em campanhas publicitárias relacionadas ao amor, E aos poucos, a data foi se consolidando em todo o nosso país. Hoje, o Dia dos Namorados é a terceira data mais movimentada do comércio brasileiro, ficando apenas para Dia das Mães e Natal. É comum os casais, nessa época, trocarem presentes, saírem para jantar, celebrarem o relacionamento de uma forma especial. Mas o que eu quero trazer aqui, uma coisa que eu venho aprendendo, é que o amor ele não tá só nos presentes ou nas grandes comemorações. Ele mora mesmo no nosso dia a dia, no olhar atento, no apoio silencioso, na escolha de ficar, mesmo quando tudo parece difícil, no cuidado com os detalhes e na disposição de ouvir, mesmo quando a gente está cansado. E é por isso que eu quis trazer nesse episódio que o amor é mais uma construção do que em si sorte, mágica ou até mesmo contos de fadas. E um ponto que fez toda a diferença para mim, e acredito que também para minha jornada como casal com meu esposo, foi o livro As 5 Linguagens do Amor, do Gary, que foi até indicado pela minha mãe,
para mim, né? E o Gary, ele é conselheiro de casais, né? E ele observou ao longo dos anos, nos seus atendimentos, que muitas pessoas diziam que não se sentiam amadas, mesmo em relacionamentos estáveis. A partir disso, ele tentou identificar que cada pessoa falava e escutava amor de formas diferentes e chamou isso das 5 linguagens do amor. No livro, ele explica que todo mundo tem uma forma preferida de se sentir amado e que às vezes a gente ama muito, mas o outro não sente. Não porque o amor ele não existe, mas porque ele não está sendo demonstrado, né, da forma necessária. A gente está demonstrando uma linguagem diferente que a pessoa não consegue escutar. Essas linguagens, elas não só são um romantismo idealizado, são realmente formas práticas e emocionais pelas quais as pessoas se conectam. Quando a gente entende qual é a nossa linguagem, qual é a do outro, tudo pode mudar. A convivência ela vai ficar mais leve e o carinho mais claro. E o amor mais pautável. Inclusive, eu gostaria de deixar uma frase refletida, que o amor nem sempre falha. O que falha, muitas das vezes, é a forma como demonstramos, falada pelo Gary. E afinal, quais são essas 5 linguagens do amor, né? Essas linguagens que o Gary tanto fala. Bom, ele separou em 5 tópicos, que são: a primeira é a palavra de afirmação. É a primeira linguagem que é apresentada no livro, né? São pessoas que se sentem amadas quando recebem elogios sinceros, palavras de incentivo, declarações, reconhecimentos. Para elas, frases como "eu acredito em você", "você é importante para mim", "obrigado por tudo que você faz", têm um peso enorme. Um insight muito importante é que a gente costuma dar aquilo que a gente gosta de receber. Então, se você é uma pessoa que valoriza muito ouvir elogios, né? Provavelmente também você costuma falar isso bastante para o outro. Mas se a linguagem da outra pessoa não for essa, talvez ela não tenha o mesmo impacto que ela tem para você. E claro, vale lembrar que as palavras elas também podem ferir muito. Então, escolher palavras certas, incluindo até críticas, é um verdadeiro ato de amor nessa linguagem. A segunda linguagem do amor é o tempo de qualidade, né? Para quem tem essa linguagem, o amor ele se traduz em atenção plena. Não é só sobre estarmos juntos fisicamente, é estar presente de verdade. Isso significa conversas significativas, momentos sem distrações, dividir uma série ou tomar um café juntos, só para estar conectados. Eu sempre achei que passar o tempo com quem a gente ama era importante, mas o livro me fez perceber que não é só dividir o mesmo espaço, é estar ali por inteiro, de corpo e alma. Isso quer dizer desligar o celular, fechar o computador, olhar nos olhos. É sobre dar ao outro aquilo que temos de mais valioso, a nossa atenção. Um insight muito marcante que eu tirei é que o tempo de qualidade não precisa ser longo, mas ele precisa ser intencional. Às vezes, uma conversa de 10 minutos pode ter um impacto muito mais significativo do que passar o dia inteiro sem a sua presença real. E para quem tem essa linguagem do amor como principal, ficar sem esses momentos pode ser muito doloroso, porque é como se o amor não estivesse sendo demonstrado. Foi aí que eu entendi que qualidade é mais importante do que quantidade. São as pequenas coisas como um gesto, um olhar, uma escuta atenta que fazem toda a diferença. A terceira linguagem é receber presentes. Quem não gosta, não é? Mais do que o valor material para essa linguagem, o que realmente importa são gestos que demonstram que a pessoa foi lembrada com carinho. Um bilhete, uma flor no caminho, algo que ela comentou uma vez e você guardou na memória. Tudo isso representa amor para quem tem essa linguagem como principal. Antes de ler o livro, eu confesso que eu via presentes como gestos materiais, sabe? Quase supérfluos. Mas ao olhar
para essa linguagem nesse tema, sabe? Eu percebi que para algumas pessoas eles são muito mais do que isso. São símbolos de afeto. E não precisa ser algo caro, grandioso, exagerado, sabe? Pode ser um café que você traz de surpresa, um bilhetinho deixado na mesa. O que importa é o gesto. É aquela famosa frase, tipo, eu pensei em você, sabe? Que tanto aquece os nossos corações. Eu percebi que muitas vezes a gente despreza essa linguagem, achando que ela é superficial. Mas não é sobre gastar dinheiro. É sobre mostrar que o outro é importante pra gente e que ele está presente nos nossos pensamentos, sabe? Esse insight mudou muito a minha forma de enxergar as pequenas coisas do dia a dia e a valorizar realmente quem gosta de presentear. E claro, entender essa linguagem pode nos ajudar a evitar certas frustrações. Afinal, o amor é também sobre reconhecer como o outro gosta de ser amado, sabe? A quarta linguagem do amor é atos do serviço. Aqui o amor ele se manifesta por meio de ações práticas, como cozinhar algo que a pessoa gosta, consertar algo que ela comentou, ajudar em uma tarefa difícil. É mostrar o amor fazendo e ajudando, antecipando as necessidades do outro. Essa foi uma das linguagens que também me fez muito refletir, sabe? Muitas vezes a gente fala um eu te amo, mas para quem tem a linguagem de atos de serviço como principal, o amor é sentido mesmo nas atitudes. Quando ajudamos nas tarefas, oferecemos apoio ou fazemos algo que realmente alivie o dia do outro. Um insight muito forte que ficou em mim é que não é sobre fazer tudo ou se anular. É sobre pequenos gestos que mostram cuidado e atenção. Pode ser preparar o café da manhã, fazer uma noite de hambúrguer, ajudar com algo que o outro precisa ou simplesmente estar disponível quando ele ou ela está sobrecarregado. Eu percebi que muitas vezes o amor ele é silencioso, mas extremamente poderoso quando se expressa em ações. É aquele eu tô aqui pra você, sabe? Que não precisa ser dito em palavras, mas que se sente no gesto. A quinta e última linguagem do amor é toque físico. Não trata apenas de uma intimidade, mas de afeto físico constante. Abraços, beijos, mãos, cafuné. São gestos que falam muito mais do que palavras. Pessoas que têm essa linguagem como principal se sentem amadas através do contato físico afetuoso, que transmite presença e segurança. Confesso que antes de ler o livro, eu achava que toque físico era algo restrito ao lado mais romântico do relacionamento. Mas Gary mostra que é muito mais do que isso. Um abraço apertado, um carinho no braço, um beijo na testa, tudo isso é uma forma de dizer eu estou aqui, você é importante para mim. Depois de entender essas linguagens, é impossível não se perguntar, tá, e como que eu descubro qual que é a minha linguagem, né, do amor? No livro, o autor, ele até propõe um questionário para nos ajudar a identificar quanto porcentagem a gente tem de um e do outro, com várias perguntas que possam nos aproximar das nossas linguagens. Mas eu também percebi que dá pra gente começar por algo simples. Começa prestando atenção em como você reage às demonstrações de afeto no dia a dia. Por exemplo, o que te faz se sentir mais amado? É quando alguém te elogia? É quando alguém te ajuda em algo? É quando você tem um tempo com alguém realmente focado com você? Ou é quando alguém te fala palavras de reconhecimento, né, de afirmação? Como que é para você se sentir amado? Outra forma que eu também pude notar no meu dia a dia é a forma como eu demonstro o meu amor aos outros. Eu sou do tipo de pessoa que vive preparando o café da manhã, que é ajudando nas tarefas, ou eu vivo reconhecimento de forma verbal às ações dos outros, né? Então, é importante a gente começar a perceber a forma como a gente gosta de receber e falar sobre amor,
que pode ser um indício de qual é a nossa linguagem do amor ali, principal, né? No começo eu pensava que essas linguagens do amor só serviam para casais, tipo eu e meu marido. Mas aí eu comecei a perceber como elas são valiosas em todas as relações, com meus pais, meus sogros, meus amigos. Perceber essas diferentes linguagens, né, em diferentes contextos, me ajudou a conseguir criar conexões mais profundas e verdadeiras com as pessoas à minha volta, sabe? Fazendo com que elas se sentissem mais valorizadas, mais amadas, né? Que eu pudesse compreendê-las de uma forma melhor. Pois, no fim das contas, amar não tem uma fórmula mágica, mas, na verdade, tem muito a ver, né? Com atenção e respeito ao valorizar o outro. E o mais interessante é que muitas vezes a gente cria algumas ideias meio equivocadas sobre essas linguagens, né? Por exemplo, achar que basta descobrir a linguagem do amor que tudo vai ficar perfeito, como se fosse uma chavinha mágica para resolver todos os problemas. Mas a verdade é que o amor ele dá trabalho. Mesmo a gente sabendo a linguagem do outro, às vezes a vida é tão corrida que a gente não consegue dar tempo de qualidade para alguém, né? Ou não consegue ajudar naquelas tarefas, né, de uma pessoa de atos de serviço. Outro mito que a gente pode ter, né, é achar que essas linguagens elas são sempre fixas. Tipo, eu sou tempo de qualidade, eu sempre vou ser tempo de qualidade. Eu sou toque físico, eu vou ser toque físico a minha vida toda e é só isso que eu sou, né? Eu percebi que as linguagens elas podem mudar conforme a fase da vida que a gente está ou conforme as experiências que a gente passou. E também, como eu disse, a gente pode ter uma linguagem principal, mas não significa que só existe essa linguagem principal, né? Às vezes a gente vai ter 2 ou 3 linguagens e elas vão se misturar. E é bem capaz que a gente tenha mais de uma linguagem do amor, sabe? O mais importante é a gente também não usar essas linguagens como desculpas. Tipo, eu não vou fazer isso porque eu não sou tempo de qualidade, eu não sou palavras de afirmação, então deixa a pessoa lá e ela que aprenda a forma de amar, né? Eu acho que amar é crescer, é se adaptar, é estar disposto a aprender e também a falar a linguagem do outro, para que ele possa também se sentir amado assim como você, né? Uma das maiores lições que eu levo desse livro é que amar ele é um processo de crescimento. Eu percebi que quanto mais eu pratico a linguagem do amor do outro, mais eu me torno uma pessoa melhor, e não só no relacionamento, né, com o outro, mas comigo mesma. No fim das contas, amar é uma construção diária, e mesmo que às vezes seja muito difícil, é sempre muito recompensador. Eu convido você a praticar. Escolha uma linguagem do amor, né? Experimente tentar aplicar essa linguagem com quem é importante para você e com quem talvez tenha essa linguagem do amor, né? Eu aposto que você vai se surpreender muito com o resultado. E eu espero que esses insights, né, e esse episódio, ele tenha inspirado você a olhar para os seus relacionamentos de uma forma muito diferente. Se você ainda não leu, né, as 5 linguagens do amor, eu super recomendo, né? Cada página foi um convite para eu entender quem eu era e como eu podia amar de uma forma mais efetiva, sabe? E se você gostou desse episódio, né? Se ele fez sentido para você, não deixe de compartilhar com alguém também que precisa descobrir qual que é a linguagem do amor dela. E claro, comenta lá no meu Instagram, qual é a sua linguagem do amor? E aproveita para me seguir aqui no Spotify e se inscrever no YouTube, para não perder nenhum episódio novo no canal. Obrigada por me acompanhar mais uma vez e até o próximo episódio.